Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar com enfoque em disfagia. Mas hoje o nosso assunto vai ser a gagueira do desenvolvimento. Então, vamos desmistificar um pouquinho o que é a gagueira, de onde ela vem, como é que a gente faz o diagnóstico dessa gagueira, como que a gente classifica e como é o tratamento. Lembrando, pessoal, antes da gente começar, lembrando que nós temos as teleconsultorias, tá? Se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode entrar em contato conosco pelas teleconsultorias, que nós estamos à disposição para te ajudar. Bom, a gagueira, ela é classificada no CID-10 como F98.5 e é considerada cientificamente como um distúrbio neurológico ou transtorno da fluência da fala. Então, é de origem neurológica, a gente vai entender que existe uma alteração ali no funcionamento do nosso sistema nervoso que leva a essa disfluência da fala. A gente da fonoaudiologia chama a gagueira de disfluência. Todos nós somos disfluentes. Em algum momento a gente vai tropeçar um pouquinho, a gente vai ter alguma alteração dessa fluência, mas existem algumas pessoas que têm um distúrbio neurológico, de origem neurológica, que acometem essa disfluência. Então, essas pessoas são consideradas gagas. Elas apresentam disfluências gagas. Na gagueira, o cérebro apresenta uma dificuldade para sinalizar o término de um som ou uma sílaba e passar para o próximo. Por isso que, geralmente, a gagueira ela se dá no início das palavras, dos sons ou de qualquer parte da frase. Geralmente é no início, porque o cérebro acaba tendo aquela dificuldade, ele processa ao começo, mas tem a dificuldade de processar o final. Como se a pessoa ficasse presa naquele sinal, naquele som ali, e aí ela acaba tendo um episódio de gagueira. Então a pessoa inicia a palavra, fica presa ao som ou sílaba até um novo comando. E isso se dá em vários graus. A gente faz a análise da fala fluente dessa pessoa e a gente classifica essa gagueira, tá? Leve, leve para moderada, moderada, moderada para grave e grave, tá? E existem todos os tipos, todos os níveis dessa gagueira. Só que é importante a gente saber que as alterações, a gente não comentou que a gagueira é um distúrbio neurológico, existe uma alteração neurológica ali. Essa alteração está lá nos núcleos da base, que é a área responsável para a gente na automatização do nosso som, na automatização da nossa fala. Então, nesses núcleos da base, aqui, nós temos essa alteração. Então, a pessoa conseguiu fazer um processamento auditivo, ok, ela entendeu aquilo que o outro falou, quando ela vai dar o feedback, ocorre uma alteração no circuito que precisa ser feito nesses núcleos da base, e aí desencadeia um episódio de disfluência, tá? Então, existem algumas características dessa gagueira que são extremamente importantes que a gente saiba. Primeiro, gagueira é involuntária. Ninguém gagueja porque quer, tá? Quando a pessoa ela é disfluente, essa disfluência é involuntária. Quanto mais velha essa pessoa for ficando, ela não faz nenhuma terapia fonoaudiológica, o que vai acontecer? Ela tem uma consciência melhor de alguns sons, de algumas palavras que ela pode ter uma certa disfluência ali. Então, ela vai criando alguns mecanismos de compensação. Isso pode acontecer, mas não é, a pessoa não gagueja porque ela quer. Acontece involuntariamente. O circuito que precisa ser feito ali nos núcleos da base, que vimos anteriormente, eles vão ter uma falha e aí vai ter essa ruptura da fluência. Tá? Ela acontece na fala espontânea. Com certeza, todo mundo já ouviu falar, já fez alguma brincadeira, já fez alguma coisa nesse sentido, e já se perguntou por que o gago ele só gagueja quando fala.
ele não gagueja quando ele canta. São processamentos diferentes. A área processual dessas atividades é diferente. Então, a área da gagueira está nos núcleos da base, geralmente do lado esquerdo. O processamento do canto ele está em outro lugar no lado direito. Por isso que, geralmente, os gagos eles não apresentam uma disfluência na hora do canto, tá? A causa. Essa é a grande discussão que se tem hoje em dia. Nós não temos um porquê acontece essa alteração nesses núcleos da base. Pode acontecer de, no futuro, a pessoa sofrer um acidente, vascular cerebral, um traumatismo crânioencefálico, alguma coisa que atinja essa região e aí a pessoa tem a gagueira adquirida. É o único jeito de alguém adquirir gagueira. Mas a gagueira do desenvolvimento, que é a que a gente está falando aqui, a pessoa já nasce com essa gagueira, tá? E não tem um porquê. A pessoa simplesmente nasce. Lembrando que nós temos alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessa gagueira do desenvolvimento, tá? Primeiro, quanto mais casos na família tiver, maior a probabilidade desse paciente, dessa criança, em geral, nascer gaga. Quanto mais próximo for o parentesco, um pai, um irmão, um primo, um tio, pessoas mais próximas que às vezes tem um parente, sei lá, de terceiro grau da pessoa que é gaga. É um fator de risco porque é da mesma família. Mas se for um pai, o risco aumenta ainda mais, tá? 5% da população brasileira é gaga, é disfluente, e acomete mais os homens. São 4 homens para uma mulher. E o que acontece? Adiantando um pouquinho da parte de terapia, tá um pouquinho relacionado, a gente não tem uma causa, né, muito bem definida, mas a gente sabe que a dopamina está ligada a essa questão da fluência. Então, em alguns casos, a gente sempre discute com o médico, tá? Tem alguma melhora com antidopaminérgicos, porque existe um excesso de dopamina ali, tá? Aí a gente discute com o médico, junta a equipe, para a gente ver se para aquele caso específico vai ajudar. Mas não são todas as pessoas que se beneficiam dessa questão. É muito importante lembrar disso, porque a gente não pode tomar um remédio sem prescrição. Então, caso você seja pai ou mãe de alguma criança que gagueja, ou se você é uma pessoa gaga, procura primeiro o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o profissional responsável por tratar da fluência, tá? Fazer a avaliação, traçar um plano terapêutico. Mas a gente também tem que lembrar, a gagueira do desenvolvimento, ela não tem cura, tá? Se a pessoa nasceu gaga, ela vai permanecer gaga. Mas a gente consegue ter uma melhora dessa fluência significativa. Ou seja, na terapia, a gente consegue automatizar de uma forma melhor os mecanismos da fluência desse paciente. Então, a gente consegue fazer uma melhora significativa dessa fluência, melhorar o conteúdo, né, a quantidade de conteúdo que essa pessoa consegue passar, porque dependendo do grau dessa gagueira, o que vai acontecer? A gente não vai ter tanta informação, a gente não vai conseguir entender muito do que aquela pessoa está falando. E o maior objetivo da fonoaudiologia é minimizar o máximo possível desses episódios de disfluências gagas, tá? Por que a gente está falando de gagueira infantil? Porque a gente está falando de uma gagueira do desenvolvimento, aquela gagueira que a pessoa já nasce gaga. Então, ela vai ser adquirida na infância. Ela vai manifestar os primeiros sinais ainda na infância. Por volta ali dos 2 anos, mais ou menos. Porque é justamente nessa fase. Com 2 anos, é a fase do desenvolvimento da linguagem, que a criança está começando a juntar 2 palavrinhas, está começando a juntar pequenas frases. Então, ela começa com mamãe dá, papai aqui, e vai, quer não. Ela vai começando a juntar para formar frases. É a fase que a criança quer muito se comunicar,
mas ela não tem vocabulário suficiente. A conta não fecha. Eu quero muito falar, mas o meu vocabulário está aqui, está desigual. Aí a criança tende a apresentar algumas disfluências. Quando é só uma disfluência comum da infância, não tem problema. Ela começa, mas logo ela passa. Não perdura muito tempo, tá? Mas, quando é a disfluência gaga, quando é a gagueira infantil, ela persiste por pelo menos mais de um ano, tá? Os pais começam a notar que essa gagueira persiste por mais de um ano. Ana, a gente só vai levar a criança no fonoaudiólogo depois de um ano. A gente percebeu que essa criança começou a gaguejar, já leva logo no fonoaudiólogo para que ele faça a melhor orientação para você. Nossa, ele começou a gaguejar semana passada. Aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se vai permanecer, se piora, se melhora, se mantém. A gente precisa observar um pouquinho mais. Mas já tem uns 2 meses que essa criança está gaguejando. Vale a pena levar no fonoaudiólogo para que a gente faça essa avaliação mais precisa possível para fazer um diagnóstico diferencial, se é uma disfluência comum da infância ou se é uma gagueira infantil, tá? Principalmente, igual a gente falou ainda há pouco, ter mais de um caso de gagueira na família é um fator de risco muito grande, tá? Se é uma criança que é menino, tem mais casos de gagueira na família, leva no fonoaudiólogo. Quanto mais cedo a gente consegue fazer a terapia, melhor essa criança cresce com essa fluência, tá? Então é muito importante já levar correndo para o fonoaudiólogo para ele fazer todas as orientações que são possíveis, começar a fazer a terapia, ensinar a fazer as dinâmicas em casa também, para que essa criança se sinta também acolhida, tá? Quando a criança ela é muito pequenininha, tá ali por volta dos 2 anos mesmo, geralmente elas não têm tanta noção de que elas têm uma disfluência. Para elas está tudo tranquilo. Mas quando essa criança começa a crescer um pouquinho mais, aí elas já começam a ter uma noção de que, opa, alguma coisa está diferente aqui com a minha fala. Aí é a hora que a criança começa a se inibir de falar. Ela fica muito nervosa para falar. E lembrando mais uma vez, fator psicológico não causa gagueira, tá? E quando a gente também utiliza, quando tem casos na família, isso ajuda também no nosso diagnóstico, que vai ser uma gagueira do desenvolvimento familiar ou isolada. A gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial também. Ajuda muito na hora da gente classificar. Ansiedade não causa gagueira. Nós já vimos que a gagueira ela não tem uma causa muito específica, a não ser se a gente tem algum trauma ali naquela região, teve alguma intercorrência, né, na região dos núcleos da base, aí vai ser uma gagueira adquirida. Mas gagueira do desenvolvimento, gagueira infantil, não existe uma causa. Ansiedade, fator psicológico, estresse, eles não são a causa da gagueira, mas eles podem piorar um episódio de disfluência. Então, a gente está conversando com a criança ou com uma pessoa que é gaga. E essa pessoa começou a ficar muito ansiosa e a gente contribuiu para isso, a gente completou a frase, não deixou a pessoa falar, ficou falando, calma, respira, fala devagar. Não precisa fazer isso. Espera o tempinho da pessoa. Depois a gente vai ver algumas dicas do que a gente, práticas, do que a gente pode fazer para lidar com uma pessoa que gagueja. Mas, o principal, a ansiedade não causa gagueira. Pode piorar um episódio, tá? Pode contribuir para que um episódio que seria leve passe a ser um episódio moderado, um episódio grave. Isso sim pode acontecer. Mas ser a causa da gagueira não é a causa. Mas, Ana, por que então que muitos fonoaudiólogos acabam encaminhando esses pacientes para um psicólogo, se não tem um fator psicológico como causa? Primeiro, é um fator que vai piorar o episódio, né? Quanto mais a gente conseguir eliminar essa disfluência, suavizar essa disfluência, pra gente melhor. E a gagueira, ela mexe muito com o psicológico da pessoa que é gaga. Por quê? São pessoas que
Existem, claro, os casos das pessoas que acabam fazendo piada com isso, vão fazer vídeos na internet, vão trabalhar com a comunicação porque fazem piadas de si mesmo, tudo bem. Mas existem pessoas que vão se constranger muito, não vão conseguir apresentar um trabalho na escola, vão ter vergonha de conversar com outras pessoas, não vão manter um contato ocular enquanto estão conversando com a pessoa. E tudo isso faz com que a pessoa diminua a sua comunicação, muda completamente o jeito dessa pessoa se comunicar. Aí a gente precisa de uma mãozinha do psicólogo para trabalhar esse fundo emocional dessa pessoa, para que a gente, como fonoaudiólogo, consiga fazer um bom trabalho com relação às disfluências. Tá? Geralmente, o fonoaudiólogo ele não trabalha sozinho. Independente da área que for, o fonoaudiólogo raramente trabalha sozinho. Então, a gente sempre precisa lançar mão de todos os instrumentos que nós precisamos. Então, essa criança chegou para nós. Já vemos que é uma criança que sofre com ansiedade, tem um transtorno de ansiedade generalizada, alguma coisa assim. Manda para o psicólogo para que ele cuide dessa parte emocional. É uma criança que já está na escola, está na creche, a gente precisa conversar com esse local, porque é um ambiente muito importante para a criança. Ela passa várias horas do dia dela nesse ambiente, ela tem contato com muita gente e ela precisa desse suporte também do meio escolar em que ela está inserida. E também fazemos a orientação familiar. Como que a família pode ajudar a gente na contribuição da terapia dessa criança, tá? Então, todo mundo tem que estar muito bem amarradinho, todo mundo tem que estar bem concatenado para que a terapia consiga fluir, para que possamos ter muitos bons resultados com relação a essa criança. Mas então, o que a gente classifica como fala fluente e uma fala disfluente? Bom, a fala fluente é essa que eu apresento na maior parte dessa aula, por exemplo. Eu não faço nenhum esforço para falar, eu estou completamente confortável, a minha respiração está tranquila, eu consigo coordenar a minha fala com a minha respiração, eu não faço nenhuma tensão, eu não tenho nenhum bloqueio, eu não faço grandes pausas. Uma vez ou outra, eu faço uma pausa, eu posso esquecer palavras, isso acontece. Na fala fluente, vai acontecer também, tá? Pode acontecer da gente repetir uma sílaba, da gente repetir uma palavra. Acontece, mas existe um número limitado para que isso aconteça, tá? Agora, se eu tenho uma fala disfluente, aí já é uma fala que nos chama a atenção, porque eu vou ter muitas rupturas nessa fala. Alguma quebra vai ter, seja uma disfluência comum, seja uma disfluência gaga. A gente vai ver a classificação de cada uma delas. Mas quando a fala é disfluente, é uma fala que nos chama a atenção, não passa tão despercebido assim. Então, o que eu preciso ter na minha fala fluente? Para que a minha fala seja considerada fluente, o que eu preciso ter? Continuidade. Eu começo um assunto e eu termino esse assunto. Eu começo uma frase e eu consigo terminar essa frase. Uma velocidade bacana. Eu não estou falando desesperadamente rápido para que ninguém possa entender. Mas também eu não estou falando muito devagar. Eu estou numa velocidade, ok. Eu não falo rápido demais, eu não falo devagar demais. E vocês conseguem me entender. Eu tenho um ritmo na minha fala. Vocês podem ver que eu não faço monotom, que é aquela pessoa que fala exatamente o mesmo tom de todas as palavras e a gente fica enjoado de ouvir. Isso não acontece na fala fluente. E o principal, a ausência de esforço. Todos esses elementos eu preciso me lembrar na hora de ter uma fala fluente. Tá? São os parâmetros que a gente usa para a nossa fala fluente. Então, quando a gente faz a análise, como que nós fazemos a avaliação desse paciente gago? Primeiro, a gente faz uma anamnese, tem uma anamnese direcionada para esse caso, então a gente faz toda a entrevista. Se for uma criança muito pequenininha,
a gente conversa mais com os pais. Se já for uma criança maior, a gente mescla um pouquinho, conversa um pouco com o pai, conversa um pouco com a criança, porque ela já vai ter uma noção melhor do que ela tem. E aí a gente grava um vídeo, geralmente de 1 minuto a 2 minutos, mas nós precisamos ter um padrão de 200 sílabas fluentes. Então, se essa pessoa é um grave, por exemplo, que tem muita disfluência gaga, a gente não vai conseguir pegar essas 200 sílabas fluentes em 2 minutos. Provavelmente, a gente vai fazer um vídeo de uns 4, 5 minutos para que a gente consiga essa quantidade de sílabas, porque a gente desconta as sílabas que a pessoa gaguejou. A gente tem a velocidade, uma média ali de 100 e poucas palavras por minuto. A gente faz essa contagem de quantas palavras por minuto essa pessoa falou. Em geral, pessoas gagas, com disfluência gaga, têm uma velocidade de fala muito elevada. Elas falam muito rápido. A gente diminui um pouquinho, desacelera um pouquinho essa criança, tá? O ritmo geralmente não tem muita coordenação. A respiração está incoordenada. É uma pessoa que geralmente tem uma respiração muito curtinha, puxa muito essa respiração e ela tem muito esforço para falar. A gente vê que é aquela pessoa que se esforça muito para falar, o que não está condizente com os nossos parâmetros de fluência. Então a gente vai lá, grava esse vídeo, essa pessoa falando por esse tempo, e depois a gente faz a transcrição. A gente escreve tudo que a gente ouviu exatamente como a pessoa falou. Se ela fez uma intrusão de som, a gente vai colocar. Se ela trocou um som pelo outro, a gente coloca esse som também. Se ela repetiu 15 vezes a mesma sílaba, a gente vai colocar 15 vezes. Vai escrever 15 vezes a mesma sílaba. Então, a gente transcreve bem certinho, exatamente como a pessoa falou. E aí a gente vai contar quantas sílabas existem no total, quantas sílabas são fluentes, que a pessoa não gaguejou, quantas sílabas são disfluentes, que ela gaguejou. A gente vai calcular o ritmo dessa fala também e a gente vai ver todo esse parâmetro para a gente conseguir classificar. Existe uma tabela, tá? A gente tem a tabela do SSI para nos auxiliar nessa classificação. Então, a gente vê todos esses números e vê as compensações que essa pessoa faz também. Mas tá, a gente viu a fala fluente, viu a fala disfluente, e a gente viu que na fala disfluente nós temos as disfluências comuns e as disfluências gagas. Então, como que acontece essa disfluência comum? Lembra que quando eu falei que todos nós somos disfluentes, a gente comete algumas disfluências comuns. Isso é normal, acontece com todo mundo, tá? É comum a todos, não tem intenção. Então, vocês podem reparar que em alguns momentos dessa aula, eu esqueci uma palavrinha, eu quis repetir uma sílaba, porque eu apresentei, exatamente como agora, eu apresentei disfluências comuns a todos, mas eu não fiz um esforço para falar isso. De forma alguma. Foi muito tranquilo, foi muito leve. Não chamam tanto a atenção. A gente percebe que teve uma alteraçãozinha ali, mas em geral passa. A gente focou mais no conteúdo que a pessoa passou pra gente do que nesse pequeno deslize. Geralmente são disfluências linguísticas, né? Tá, tipo. Então, tudo isso é uma disfluência comum linguística. E elas não fragmentam ou cortam o pensamento, a frase, a ideia daquilo que a gente está falando. A gente consegue manter uma comunicação. O que pode acontecer é a pessoa apresentar um excesso de disfluências comuns. Aí o excesso ele vai incomodar. A gente tem uma porcentagem, tá, aceitável para as disfluências comuns. Não é assim, não, uma disfluência gaga eu posso falar quantas disfluências comuns eu quiser. Não é interessante. Principalmente se você trabalha com o público. Se você dá aula, se você
ministra culto, se você é um padre, se você é um juiz, um advogado, qualquer pessoa que trabalhe com discurso, que precise falar, essa pessoa, ela pode apresentar as displências comuns, mas quanto menos, melhor. Existe um limite aceitável para isso, tá? A gente faz essa conta também, ok? Então, o que a gente tem de disfluências comuns? Hesitação, que é aquela hora que a gente precisa lembrar da palavra. A gente hesitou, a gente deu uma pausa ali. É uma disfluência comum até por volta de 3 segundos. Passou de 3 segundos essa pausa, aí a gente já classifica como uma disfluência gaga, tá? Mas a gente pode apresentar hesitação, interjeições, uai, aí, então, todas essas palavras, as interjeições também são consideradas como disfluências comuns. Revisão. Sabe quando a pessoa vai falar uma frase? Ela começou falando de um jeito, mas ela viu que aquele jeito não vai ser legal. Ela reformula a frase. Isso pode acontecer na disfluência comum. Também pode acontecer na disfluência gaga, mas de um jeitinho diferente. Tem um motivo do por ser diferente. Mas a gente pode fazer essa revisão, é uma disfluência comum também. Palavras incompletas também são consideradas disfluências comuns. Repetição de palavra ou de sílaba pode acontecer. Até 2 repetições são consideradas disfluências comuns. De 3 para cima são considerados disfluências gagas, ok? E quando a gente fala de repetição, a gente não conta a sílaba original da palavra, tá? Então, se a pessoa for falar sabiá, a gente fala sabiá, a pessoa repetiu só uma vez. Tem 2 sílabas ali, sa, mas ela repetiu só uma vez. Se ela falar sabiá, aí a gente já começa a pensar numa disfluência gaga, tá? Repetição de parte do enunciado. Eu começo uma frase e eu repito, né, o comecinho dessa frase. E uma repetição de frase completa. Pode acontecer até uma repetição, ok. Agora, na disfluência gaga, já são disfluências típicas da gagueira. Não são disfluências que vão passar muito despercebidas. Pode ser até no nível leve, mas a gente percebe que é gaga, tá? É carregada de tensão o corpo de uma pessoa gaga, seja ela de qual idade for, é um corpo muito tenso. A gente percebe nitidamente a tensão que essa pessoa faz, porque ela faz um esforço muito grande na hora de falar. Não passa despercebido e geralmente tem um fator motor associado. São os famosos tiques, que a gente chama. Então, essa pessoa pode começar a falar e puxar o ombro, ou então ela coloca a cabeça para frente, coloca a cabeça para trás, bate o pé, bate palma, puxa o ombro, puxa a boca, força o pescoço. Geralmente tem um concomitante motor associado, tá? E o que a gente considera como disfluência gaga? Repetição de sílaba, igual eu expliquei para vocês. Acima de 2 repetições, já é considerado uma disfluência gaga, ok? Repetição de som. Então, o sabiá que a gente estava falando ainda agora. Se eu falar sabiá, ainda assim, é uma disfluência que eu considero ok. Mas se eu ficar sabiá, já foi uma repetição muito maior. Mas eu repeti o som, eu não repeti a sílaba, tá? Repetição de palavra também. Sabiá, 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 sabiá. Pode ser de 2 vezes ou mais essa repetição, tá? Prolongamento. É diferente da repetição de som, tá? Se eu pego esse sabiá, se eu falar sabiá, eu repeti o som. Mas se eu fizer sabiá, aí eu prolonguei
o som, eu não repeti o som, eu prolonguei o meu som, tá? Então acaba sendo um pouquinho diferente, tá bom? O bloqueio é quando a pessoa dá aquela pausa gigantesca com muita força, tá? Então eu vou falar um porquê, eu falo porquê. Percebe que parece que tem algo bloqueando? É só a gente lembrar desse bloqueio. Por quê? Eu bloqueei? A pausa em mais de 2 segundos, a gente pode considerar como uma disfluência gaga, ok? Se eu falar, hoje o dia tá lindo, falei fluente, mas se eu falar, o dia tá lindo, eu dei uma pausa muito grande. Essa pausa, a gente calcula quanto tempo foi dessa pausa, tá? É uma avaliação bastante minuciosa mesmo. A gente calcula o tempo dessa pausa para que a gente consiga calcular o tempo de pausa e quantas pausas esse paciente fez. E pode acontecer também a intrusão. O que é a intrusão? A pessoa insere uma palavra que não tem nada a ver com o contexto, ela insere um som, ela pode fazer várias intrusões. Então, se a pessoa, ao invés de falar, o dia tá lindo, se ela falar, o dia e hoje tá lindo, esse e é uma intrusão, ela intruiu um som. Ela pode intruir uma palavra, ela pode fazer intrusão de qualquer outro elemento. Tá? A gente também anota e faz a contabilidade disso. Aí a gente pega a porcentagem de palavras que essa pessoa fez, calcula a porcentagem de influências gagas que ela teve nessa amostra de fala que nós conseguimos, e aí a gente já tem um norte melhor de como vai classificar. A gente classifica a gravidade da gagueira de acordo com a quantidade de influências, de acordo com os tiques associados. Cada tique associado que a gente tem na hora de fazer essa avaliação tem uma pontuação diferente, tá? Então a gente tem a pontuação certinha lá. No final a gente soma tudo e aí depois a gente transfere para a tabela para ver qual a classificação desse paciente. Agora, é um outro ponto muito importante que a gente precisa ter conhecimento. A gagueira, ela é o principal distúrbio de fluência, mas ele não é o único. Por isso é muito importante levar essa pessoa com uma disfunção da sua fluência, levar essa pessoa para o fonoaudiólogo, porque a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Se realmente é uma gagueira do desenvolvimento, se é uma taquifenia ou uma taquilalia, tá? Esses dois a gente vai ver agora. Então, o que é a taquilalia? Os dois são bem próximos, são bem similares, tá? Diferenciam no detalhe. Então, quando a gente tem uma pessoa que apresenta taquilalia, é aquela pessoa com alta taxa de articulação. Ela fala extremamente rápido, é difícil de entender o que essa pessoa fala. Ela fala tão rápido que a gente tem um prejuízo da inteligibilidade dessa fala. É muito diferente a gente conversar com uma pessoa que está falando tão rápido que você não consegue entender. Você não entende a informação que ela precisa te passar, ela não vai ser passada, ela tem prejuízo dessa inteligibilidade. E ela não tem excesso de influência comum, ela só tem uma taxa elevada de comunicação. Então, em geral, vem de uma incoordenação entre respiração e fala. A gente faz o trabalho com essa pessoa para diminuir um pouquinho essa taxa de articulação, tá? Não tem alteração nenhuma de linguagem. Não é uma criança que vai ter trocas na fala, ela não tem problema de semântica, de dar significado para as coisas. Ela consegue construir frases, contar histórias, ter uma comunicação relativamente eficiente, né? Porque a gente tem dificuldade para entender o que a pessoa diz. E ela consegue
parcialmente se fazer entender, mas com prejuízo da inteligibilidade. A gente tem dificuldade e geralmente pedimos para que a pessoa repita. Ela falou muito rápido, mas ela não tem nenhuma alteração de linguagem, tá? Já na taquifemia, isso pode acontecer e pode ter uma alteração de linguagem envolvida. Por isso que é importante a avaliação fonoaudiológica completa. A gente não avalia somente a fluência dessa fala. A gente avalia os 4 aspectos da linguagem da pessoa, da gente, tá? De qualquer pessoa. Então, a gente tem o fonético e fonológico, que é como a gente produz os sons e como esses sons estão se encaixando uns nos outros. A criança não consegue fazer som nenhum, ou ela até consegue fazer de forma isolada, mas ela está trocando na fala espontânea. A gente tem a semântica, que é o significado de mundo que a gente dá. É ver um objeto, saber nomear, saber para o que serve, conseguir classificá-lo de acordo com o seu tipo, com a sua cor, com o seu formato, com o seu tamanho. Tem também a sintaxe, que é puramente a formação das frases. A frase tem começo, meio e fim, a pessoa consegue contar uma história, tem os elementos principais, tem coesão, tem coerência. E, por fim, a pragmática, que é a funcionalidade da comunicação. Ela inicia interação, mantém, consegue fazer pedido de ação, de objeto, encerra uma comunicação, mantém contato ocular. Todos esses aspectos a gente também avalia numa criança, seja ela com suspeita de gagueira, de taquilalia ou de taquifemia. Por quê? Isso também vai ser um diagnóstico diferencial. Taquilalia não tem alteração de linguagem, mas na taquifemia pode ter. E na taquifemia, por isso que é bem minucioso a gente diagnosticar, porque a taquifemia também tem uma alta taxa articulatória, assim como a taquilalia. Só que ela tem apenas disfluências comuns, por isso que ela se diferencia da gagueira. A gagueira tem disfluência gaga, a taquifemia tem só disfluência comum. Também tem prejuízo na inteligibilidade da fala, assim como a taquilalia, e pode ter alteração de linguagem. Então, como que a gente vê essa evolução? Vamos fazer uma linhazinha só para ter um raciocínio bacana? Então, primeiro, taquilalia. Tem uma alta taxa de articulação, prejuízo da inteligibilidade da fala, sem excesso de disfluências comuns e sem alteração de linguagem. É apenas uma pessoa que fala rápido demais. Né? Tem coordena ali um pouquinho respiração e fala. Uma taxa de articulação muito elevada. Aí eu já passo para a taquifemia. Não, avalia esse paciente não está muito classificado aqui. Esse paciente continua falando rápido, tem uma alta taxa articulatória, mas ele apresenta disfluências comuns, não tem nenhuma disfluência gaga. Também é difícil de entender o que essa pessoa fala, mas tem um pouquinho de alteração de linguagem. Nossa, eu encontrei dificuldades semântica para tal categoria aqui. Aí a gente vai trabalhar com essa criança. E aí a gente chega na disfluência gaga. Na disfluência gaga, a gente pode ter uma alta taxa de articulação também. Vai ter um prejuízo não só pela taxa de articulação elevada, mas pelas disfluências gagas que essa criança apresenta. E pode ter alteração de linguagem, mas não é tão comum. E lembrando sempre que a gagueira é um distúrbio neurológico, uma disfunção nos núcleos da base ali. Outros tipos de gagueira. Gagueira psicogênica. Ué, você falou que o fator psicológico não causa gagueira e a gente tem a gagueira psicogênica? Veja bem, o fator psicológico, ele desencadeia, né, uma gagueira psicogênica, que a fluência se altera especificamente após um conflito psicológico. A pessoa passou por um assalto, passou por um trauma muito grande, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o marido, morreu o irmão. Mas elas são recuperadas, tá? A pessoa tem aquele baque, tem aquela disfluência, mas é algo que passa com muita facilidade. Tanto que a gente não tem tantas evidências científicas acerca da gagueira psicogênica. Pode existir,
mas ainda falta um pouquinho de estudo para esse campo, tá? Mas a gagueira psicogênica, quando ela acontece, ela some muito rápido, ela desaparece muito fácil. A gagueira, a gagueira comum, a gagueira comum, ela permanece, tá? E a gagueira neurogênica, que foi aquela que a gente comentou lá no início, né? Ela acontece após um dano cerebral bem definido, como um trauma, AVE, doença de Parkinson. A gente vê que tem uma disfluência ali, que é importante, ela foi adquirida geralmente na fase adulta. É o único jeito da pessoa ficar gaga na fase adulta. Todo o resto, a pessoa nasce gaga, ok? E a gente precisa lembrar, o fonoaudiólogo é o único profissional habilitado para avaliar, diagnosticar e tratar a gagueira. Não existe outro profissional habilitado para tratar a disfluência. É somente o fonoaudiólogo. Como eu expliquei, a gente pode pedir uma mãozinha do psicólogo para que ele trabalhe esse fundo emocional com esse paciente, para trabalhar bastante aceitação, para trabalhar como esse paciente vai lidar com outras pessoas, com outros profissionais. Ah, Ana, mas lá no começo, você falou sobre a dopamina. Existem alguns antidopaminérgicos que podem ajudar nessa questão da fluência. Na fluência da criança, é um pouquinho mais difícil disso acontecer. Mas a gente não viu aqui que existe a gagueira neurogênica, principalmente quando ela está associada ao paciente parkinsoniano, é onde o paciente mais vai se beneficiar desse uso de dopamina. Então, a gente sabe que na doença de Parkinson, a gente tem essa alteração no fluxo da dopamina também. Então, esse paciente vai utilizar um antidopaminérgico e esse remédio tende a melhorar um pouco dessa fluência. Não resolve per si o problema, ok? Ele pode ajudar, pode ter uma influência, mas não existe uma medicação específica para a gagueira, tá? É muito importante a gente ter isso claro. Pode ser que funcione, pode ser que ajude um pouquinho nessa questão da fluência, mas levando em consideração que todos os outros aspectos da nossa fala estão alterados quando a pessoa é gaga, esse remédio ele não vai se fazer eficaz, tá? A gente vai realmente precisar da terapia fonoaudiológica. E é somente a terapia fonoaudiológica, tá, pessoal? Eu friso bastante, todos os fonoaudiólogos frisam bastante, que é somente o fonoaudiólogo que faz avaliação, diagnóstico e intervenção nos casos de gagueira. E como que a gente vai trabalhar com essa pessoa? Principalmente, a gente vai acolher esse paciente. Absolutamente não é fácil ser gago, é constrangedor, muda completamente a forma dessa pessoa se comunicar. Principalmente quando ela precisa ficar reformulando. A gente não falou lá atrás que o paciente, a gente, como displante comum, a gente faz, né, essa reformulação da frase, mas o paciente gago, a pessoa gaga, ela faz isso de uma forma mais sofrida. Porque ela está fazendo essa reformulação porque ela sabe que se ela falar a palavra tapete, ela vai gaguejar. E ela não vai usar essa palavra tapete. Às vezes, para ela, vai ser mais fácil descrever como aquele negócio que fica no chão, bem ali, e ela vai apontar para o tapete que tem ali perto, porque se ela falar daquele jeito, ela fala rápido. A probabilidade dela gaguejar vai ser menor para ela, né, na cabeça dela, então ela vai falar muito rápido, vai falar de uma outra forma, e essa pessoa vai viver fazendo essas compensações. Então, a gente precisa de outros profissionais que nos ajudem nesse aspecto para trabalhar a segurança desse paciente, o emocional, o psicológico, essa interação social. Então, a gente não começa uma terapia fonoaudiológica já pedindo para que essa pessoa fale com Deus e o mundo, com todo mundo que está ao redor dela.
A gente vai bem devagarzinho. A gente vê como é que está o emocional dessa pessoa, como que está essa aceitação desse paciente. Então, a gente faz esse acolhimento. Depois, em geral, nós trabalhamos os princípios da fala fluente, juntamente com como a nossa fala é produzida. O paciente gago, ele precisa ter essa noção. De onde vem? Como que começa? Para onde vai essa fala? O que a gente precisa fazer na hora de falar? Porque se esse paciente tem uma noção geral daquilo que ele precisa para falar, ele tem mais mecanismos para conseguir controlar a situação, para ele conseguir prever o momento que ele pode apresentar uma disfluência e conseguir ajustar isso da melhor forma possível para ele, tá? E depois, a gente vai trabalhar bastante específico para o caso daquele paciente. É uma gagueira leve, moderada, grave, ou está no entre meios? Então, a gente vai proporcionar para esse paciente temas de terapia que essa pessoa goste, seja um personagem, um desenho animado, um jogo. A gente vai proporcionar para ele, para que seja uma terapia interessante. Para não que seja uma terapia muito maçante para ele saber, nossa, eu vou ter que ir lá naquela fonoaudióloga ou naquele fonoaudiólogo para aprender a falar, eu já sei falar. Pode acontecer do paciente se sentir angustiado dessa forma. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar com esse paciente. E aí a gente vai começar a desprogramar um pouquinho. A gente vai dar os princípios da fala fluente para ele. A gente vai começar a suavizar aqueles sons que ele está fazendo muito bloqueio ou muita pausa. A gente vai começar a desbloquear esses sons que ele gagueja. A gente vai proporcionar uma melhor conscientização dessa gagueira, dar os modelos de fala necessários para que ele possa se tornar uma pessoa mais fluente. E, claro que nós, como fonoaudiólogos, nós vamos prover todo o mecanismo, todo o material que a gente puder disponibilizar para esse paciente. Mas a gente precisa também de uma mãozinha desse paciente. É uma via de mão dupla. Eu não vou só dar para esse paciente. Eu preciso receber dele também a dedicação, os treinos em casa. Então, em casos muito graves da gagueira, a pessoa tem uma gagueira realmente muito grave, o ideal seria em torno de 2 a 3 encontros semanais, até esse paciente começar a pegar um pouquinho do jeito. Começou a aparecer o resultado da terapia, a gente começa a fazer o desmame desse paciente. E no começo, fonoaudiólogo, é normal acontecer. A gente vai programar a terapia. Durante a terapia, o paciente não vai fazer nenhuma disfluência. A gente está fazendo a terapia, a gente já conseguiu um resultado bacana. Ali dentro do consultório, esse paciente está massa, está ótimo. Ele saiu da porta do consultório, você pediu para ele falar com a sua secretária, ele já vai ter um bloqueio, tá? É de passo em passo, é de pouco em pouco que a gente consegue transferir os exercícios da terapia, da sessão, para o dia a dia desse paciente. Demora um pouquinho para isso acontecer. Então, caso aconteça com você, não fique angustiado ou angustiada, tá? É comum isso acontecer. Os resultados aparecem geralmente primeiro dentro do consultório, porque a gente já programa o nosso ambiente para que esse ambiente seja muito acolhedor para esse paciente. Então, ele se sente muito à vontade para conversar conosco sobre a fluência dele. Pode demorar um pouquinho para ele pegar essa confiança? Pode, com certeza. Mas aos poucos ele vai pegando essa confiança em nós e a gente acaba desenvolvendo também esse afeto pelo paciente. A gente cuida muito desse paciente também, a gente se preocupa muito com os nossos pacientes. Então, a gente quer proporcionar o melhor ambiente possível para ele. E isso dá diferença, tá? A família também precisa fazer. Daqui a pouquinho a gente vai ver algumas dicas de como a gente pode lidar com esse paciente gago, né? E é muito importante a gente aprender essas estratégias para que a gente crie o melhor ambiente para esse paciente, para essa pessoa, para que ele se sinta acolhido, para que ele consiga ter um ambiente relaxante. A gente viu
que o fator psicológico ele não causa gagueira, mas ele pode piorar um episódio. Então, o que a gente puder proporcionar para essa pessoa para não piorar os episódios dele, a gente tem que fazer, ok? Aqui não são orientações somente para a família, ok? São orientações para a família, para a escola também. Então, ou qualquer pessoa, se você convive com uma pessoa que é gaga, é muito importante a gente ter essa noção de como lidar com esse paciente. Primeiro, a gente vai mostrar interesse no conteúdo do que a pessoa está falando e não na forma como ela fala. Se a pessoa começa a falar e começou a gaguejar, você vai ignorar o fato que ela está gaguejando. Eu sei que às vezes pode ser um pouco complicado, porque principalmente quando são casos mais graves da gagueira, tem pessoas que se sentem muito incomodadas. Isso acontece, ok? Mas a gente tem que demonstrar o nosso interesse com relação ao conteúdo do que a pessoa está falando. Você vai ouvir mantendo o contato visual de forma leve. Você não vai ficar olhando para a pessoa, esperando ela falar insistentemente. Não. Você vai manter o contato ocular com ela para você mostrar para ela que você está ali para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Você vai ouvir, vai ter uma escuta muito atenta desse paciente. Lembra de fazer o ambiente acolhedor? É nesse momento que a gente precisa fazer isso. Principalmente em casa e principalmente na escola. Você que é professor, coordenador, trabalha na limpeza, qualquer funcionário da escola. É importante também fazer desse ambiente acolhedor para essa pessoa que gagueja. Então, a gente vai olhar para essa pessoa de forma carinhosa, pode usar um não verbal, dando um sorriso, confirmando com a cabeça. Você vai esperar o tempo que essa pessoa precisar. Eu sei que muitas vezes a pressa da gente é muito grande. A gente acaba completando a frase que a pessoa ia falar. Não façam isso. Esperem a pessoa sair do episódio da gagueira, tá? Caso você seja a pessoa que convive com o gago, mas não tem essa paciência, vai treinando. É importante, extremamente importante para essa pessoa que você espere o tempo dela, tá? Ela vai relaxando e esse relaxamento é muito importante. E ao mesmo tempo que a gente vai dar toda essa abertura, mostrando para essa pessoa que a gente está ali para ouvi-la, para estar com ela, a gente vai dar um modelo também para essa pessoa. A gente não viu que o gago, a grande tendência dele é começar a falar extremamente rápido para ele terminar de falar logo, porque ele acha que ele vai gaguejar a qualquer momento? A gente vai dar um modelo de uma fala mais relaxada, de uma fala mais devagar. Não é aquele devagar quase parando, como a gente brinca aqui em Goiás. Não é essa fala, mas é uma fala normal. Uma fala um pouco mais devagar, uma fala mais relaxada. Não peçam para que essa pessoa fale devagar. Nossa, fulano, fala devagar, respira, calma, começa de novo. Não precisa falar assim. Isso só gera mais angústia no paciente que é gago, na pessoa que é gaga. Seja ela uma criança, seja ela adolescente, seja ela adulto, só gera angústia. Espera o tempo dessa pessoa e você dá um modelo de uma fala relaxada. A tendência dessa pessoa gaga começar a entrar no seu ritmo de fala é maior. Então, a gente promove um ambiente mais seguro para a fluência dela, tá? Sempre dá tempo para a resposta. Então, a gente não vai fazer uma pergunta e querer que essa pessoa imediatamente responda. Dê o tempo dela se programar para conseguir falar, principalmente se essa pessoa começou a fazer terapia agora, porque ela precisa programar o que ela vai falar, tá? A gente aprende isso na terapia também, a gente programar aquilo que a gente vai falar. Não é falar igual um robô, ok? Não é falar igual um robô, mas a gente precisa ter um certo planejamento para que a gente diminua o risco dessa gagueira. Então, a gente dá um tempo para essa pessoa responder, e quando essa pessoa fala conosco também, a gente dá um tempo para que a gente responda.
para que essa pessoa se tranquilize, para que essa pessoa fique mais tranquila, fique mais calma e ela consiga manter um diálogo melhor conosco dessa forma. Caso você seja pai, mãe, tio, cuidador de uma criança com gagueira, sempre reserve um tempo do seu dia para ficar somente com essa criança. Você vai tirar um tempo que seja 30 minutos. Você vai dedicar esses 30 minutos exclusivamente para essa criança, para ela ter um momento de alta conexão com você. Se você é o pai, mãe, cuidador, você precisa ter esse momento de alta conexão com a criança. Para quê? Para que você se torne uma pessoa acolhedora para ela e você dar abertura para que ela fale dessa gagueira dela com você. A partir do momento que esse paciente se abre, olha a importância aqui da psicologia. Tem paciente que guarda muito a questão da gagueira para si. Com a ajuda do psicólogo, a gente consegue que esse paciente comece a se abrir um pouquinho mais. E a partir do momento que a gente, como pai, mãe, cuidador, professor, reserva um tempo para ficar somente com essa criança, dar atenção para ela, escutar o que ela tem para dizer no tempo dela, com a gagueira dela, da forma como ela se sente muito acolhida. O gado ele precisa dessa segurança, porque o bullying que eles sofrem é muito grande, principalmente na fase de criança, que a criança acaba fazendo muita piada mesmo, mas é muito ruim para essa criança. A gente precisa criar esses momentos de alta conexão com ela, para que ela seja acolhida e para que ela tenha uma abertura para falar sobre essa gagueira com você. A partir do momento que ela começa a falar sobre essa gagueira com você, ela pegou confiança em você e aí você se torna também um instrumento de auxílio para ela. E isso, como eu falo, não é somente para a família, na escola também. Na escola, você que é professor, coordenador, identificou que um aluno está com a gagueira, ele sofre com a gagueira naquele meio, não coloque essa pessoa para ler em voz alta, por exemplo, durante a sala de aula. Se essa criança não se sentir confortável, não coloque ela para ler na frente dos colegas ou para ler em voz alta. Deixe essa criança o mais próximo dos amigos, mais próximo do ambiente acolhedor. A gente está falando tanto de acolhimento, né, para essa pessoa. Deixe essa criança mais próximo possível do ambiente acolhedor para ela. E essas mesmas orientações aqui, de manter o interesse, de manter o contato, de esperar o tempo dessa criança, também valem para o ambiente da escola, tá? Não é interessante a gente cortar essa criança, a gente obrigar essa criança a ler na frente dos colegas, a ler um parágrafo, a ler um texto, ou a falar de forma espontânea. São pontos muito difíceis para essa criança. Se ela não está em tratamento fonoaudiológico e ela ainda não se sentiu confortável para isso, não é interessante fazê-lo. Mas, nossa, Ana, é uma determinação da coordenação, a gente precisa dar essa atividade, a gente precisa fazer dessa forma, então dê um tempo maior para essa criança se preparar, ok? Ofertem material para essa criança, criem um roteiro com ela. A partir do momento que essa criança tem um roteiro, ela consegue ter um texto que ela sabe o que é que ela vai ler, ela já identifica as palavras que ela tem maior probabilidade de apresentar um episódio de gagueira e ela consegue se preparar melhor. Então, ela vai tendo esse modelo e isso acaba sendo benéfico para ela. Ela tem um tempo maior, ela se prepara e ela mesma vai fazendo todo o roteiro que ela vai precisar para conseguir falar. Tá? E no dia da apresentação, ser também extremamente acolhedor. Se puder ser só um grupinho de crianças, de preferência os amigos dela, ou se puder só ser com você, professor, tudo bem, é melhor. Tá? E leitura coletiva. Geralmente, essa retroalimentação auditiva para o paciente gado faz parte da terapia. Então, a gente
traz textos também, né? Quando a criança já é maior, já é alfabetizada, a gente traz esses textos para a terapia para que a gente consiga dar um modelo. A partir do momento que eu dou um modelo, essa criança tem essa retroalimentação auditiva, na retroalimentação ela consegue entrar no ritmo daquilo que ela está ouvindo. Ela entra num ritmo fluente também. Bom, pessoal, lembrando mais uma vez que nós temos as teleconsultorias, tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode entrar conosco, pode entrar em contato conosco lá nas teleconsultorias, nós estamos à disposição para atendê-los. Essa foi a nossa aula de gagueira. Então, os pontos principais que nós precisamos muito recordar sobre a gagueira. É um distúrbio neurológico, acomete os núcleos da base, é involuntário, ninguém gagueja porque quer, né? A gente tem as disfluências comuns que todo mundo faz, mas temos as disfluências gagas. O fonoaudiólogo é o único profissional capacitado para lidar com a gagueira, para avaliar, diagnosticar e intervir. E existem alguns métodos sobre essa terapia, mas isso acaba sendo um pouquinho restrito do fonoaudiólogo, ok? E se você é uma pessoa que convive, se você é uma pessoa que convive com alguém que é gago, não deixe de praticar as dicas. Então, sempre fale olhando para a pessoa, dê o modelo de fala devagar, pausado, bem relaxado, seja acolhedor, tenha uma escuta atenta, não complemente a frase para essa pessoa, espera o tempo dela, dê um tempo para ela responder, demore um pouquinho para responder, para que ela também se sinta confortável. Se você está na escola, evite essas exposições da criança gaga, é muito ruim para ela. Se ela já começou a fazer a terapia fonoaudiológica, peça ajuda, peça orientação do fonoaudiólogo que está atendendo essa criança e promovam sempre mecanismos de acolhimento, de aceitação para que essa pessoa consiga ser inserida nesse ambiente social da melhor forma possível. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato com a gente nas teleconsultorias ou pelas redes sociais. Até mais!